Governo exonera ministros para reforçar base governista na Câmara e aprovar a reforma da Previdência em segundo turno. O presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia, acredita que até amanhã à noite terminará a votação. Eles fazem planos sobre o que fazer com os R$500 do FGTS. Justiça autoriza ex-ministro Palocci a cumprir pena no regime aberto. Operação da Polícia Federal contra finanças de facção prende 28 pessoas. Justiça de Guarulhos decreta prisões preventivas de 6 suspeitos do roubo do ouro. Cerimônia no Japão relembra o dia que a cidade de Hiroshima foi atingida por bomba atômica. Hospital brasileiro testa robô para fazer cirurgia do coração. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O saque de R$500 do FGTS, que será disponibilizado pelo governo a partir de setembro, tem gerado muita polêmica. Alguns acham que o valor é pequeno, já outros pretendem pagar contas emergenciais. Tem gente que até já foi na caixa para sacar logo o dinheiro. Mas antes de mais nada, é preciso se informar. Existem 2 modelos de retirada. Um deles, que é o saque aniversário, pode comprometer a possibilidade de resgatar o fundo de garantia em caso de demissão. Tem gente que já faz até planos para esse dinheiro. Ah, bem-vindo, né? É bem-vindo. Pretende investir em quê os R$500? Eu gasto comum do dia a dia. É só pagar a conta de luz e água, é só o que dá, ué. Pagar dívida. Vem bem nesse momento, ajuda? Veio bem nesse momento. Inclusive eu fui na caixa e não está liberado ainda, né? Você já foi correr atrás? Já fui correr atrás. Outros não se animam com o valor. É muito pouco para botar esse conta em dias. Por exemplo, só dá uma conta. Aí você paga uma conta, você tem 3, 4 contas, não tem como pagar. Não anima, então? Não. Com certeza, nem para comprar um mercado, né? Nem para fazer compra, mas a gente paga a condução aí do trem, né? Não, eu vou deixar guardado. Por quê? Porque eu não estou precisando agora no momento. A intenção do governo com a medida provisória é colocar mais dinheiro na praça e, com isso, elevar o crescimento do PIB para 1% em 2019. Acredito sim que possa aumentar a produção e possa até gerar mais empregos, né? Porque é um efeito dominó. Né? Talvez não com tanta força que o governo acredite, fazer com que o PIB possa chegar a 1%, mas eu acredito sim numa reação forte em relação a que cada brasileiro possa ou pagar uma dívida ou comprar alguma coisa, movimentar sim a economia. Pelo calendário, os saques poderão ser feitos a partir do próximo mês. Os trabalhadores foram divididos em 2 grupos. Para os que têm conta poupança na Caixa, o dinheiro será liberado a partir do dia 13 de setembro. Para os que não têm, o dinheiro sai depois do dia 18 de outubro. A liberação será feita de acordo com a data de aniversário do trabalhador. Mas fique atento. As contas na Caixa têm que ter sido abertas até 24 de julho, data da medida provisória. Não há limite no número de contas para o saque. Se o trabalhador tiver 6 contas, por exemplo, poderá tirar R$500 de cada uma. Se a conta tiver menos de R$500, o trabalhador vai poder sacar todo o dinheiro. E quem tem a poupança na Caixa e não quiser sacar o dinheiro, deve pedir o cancelamento do crédito junto ao banco. Mas será que compensa sacar esse dinheiro? O educador financeiro consultado por nossa reportagem acredita que sim. E o principal argumento dele é o baixo rendimento do fundo de garantia. 3% ao ano. Pouco, se comparado, por exemplo, com os juros do cartão de crédito, que chegam a 15% ao mês. Então tem brasileiro que pode sacar esse fundo de garantia e fazer uma reserva, porque daqui a pouquíssimo tempo vai chegar o mês de janeiro e no mês de janeiro a gente tem IPVA, IPTU, material escolar, né? Tem brasileiro que precisa ter uma reserva porque o carro pode quebrar, o chuveiro pode queimar, né? São situações que quando você não tem uma reserva financeira, você acaba entrando o quê? No cheque especial, você acaba entrando no endividamento simplesmente por falta dessa reserva.
As informações sobre as duas modalidades de saque e também o calendário das retiradas estão no site da Caixa, que é o caixa.gov.br. Continua a votação do segundo turno da reforma da Previdência. A expectativa é que o projeto seja aprovado durante a madrugada. Se aprovado, será iniciada a segunda votação para saber quais as mudanças devem ser feitas para enviar a reforma para ser analisada pelo Senado. As movimentações para discutir a reforma começaram logo cedo, numa reunião entre o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM. Depois do encontro, Onyx declarou que espera que a votação dure até quarta-feira. A gente espera começar a votar hoje à noite, talvez depois das 20 horas, né? Vai ter um processo de construção de quórum, né? Votação de um requerimento de quebra do interstício, e aí inicia-se a discussão e a votação do segundo turno. Devemos entrar um pedaço da madrugada, na noite de hoje, e amanhã, ao longo da manhã, tarde e início da noite, a gente conclui as votações. Já Rodrigo Maia afirmou que está confiante que a aprovação ocorra no máximo até quarta-feira à noite. Maia também declarou que deseja enviar a reforma da Previdência para o Senado na quinta-feira. Onyx Lorenzoni pediu licença do cargo para poder ir para a votação. Ele é deputado pelo Democratas. Também foram exonerados temporariamente do cargo o ministro do Turismo, deputado Marcelo Álvaro Antônio, do PSL, e a ministra da Agricultura, deputada Tereza Cristina, também do DEM. Durante a tarde, Onyx Lorenzoni ainda participou de uma reunião com o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, e parlamentares governistas e do Centrão, para discutir a aprovação de um crédito extra, para dar condições ao governo de pagar as emendas para os deputados aprovarem mais facilmente a reforma. Numa edição extra no Diário Oficial da Tarde desta terça-feira, foi publicada a liberação um pouco mais de 3 bilhões de reais para este fim. Por volta das 19 horas, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, iniciou a sessão com a quebra dos intervalos entre as votações. Por unanimidade, os deputados derrubaram os intervalos. Rapidamente foi votada a retirada da pauta do dia que foi negada. Logo após, foi aberta a discussão do texto. Governistas e oposição discursaram sobre o assunto. Senhor presidente, senhores deputados, eu venho com muita alegria, não vou dizer nem alegria, mas com satisfação de estar tomando a decisão certa pelo país. Na verdade, é uma matéria difícil, que nós fizemos um sacrifício, porque somos conscientes que essa é a primeira reforma de um pilar de diversas reformas que faremos pelo nosso país. O nosso país precisa da reforma previdenciária, o nosso país precisa também da tributária, da política, da reforma do judiciário e da revisão do Pacto Federativo, todas elas. E enfrentamos de uma forma positiva. O governo Bolsonaro foi eleito com isso, com essa promessa de fazer as reformas de base que o nosso país precisa, e estamos cumprindo com essa promessa. Isso eu posso citar algumas razões pelas quais fizemos um bom trabalho e devemos reiterar o mesmo resultado da primeira votação. Serão alguns fatos comuns, incomuns, que se tornarão comuns a partir do momento em que encaramos a nossa aposentadoria dos políticos, colocamos no mesmo patamar do regime geral. A partir do momento que nós fizemos isso, nós demos uma demonstração de sensibilidade do problema econômico na sociedade brasileira e, dessa forma, corrigimos uma discrepância que havia entre o discurso frente à população e a prática no Congresso. Eu faço parte dessa mudança e é por isso que eu falo com satisfação que estamos tomando a decisão correta. E se impõe uma transição dura demais para os trabalhadores do regime geral e do regime próprio. E tentaremos corrigir isso. Como não se conseguiu aprovar isso, o texto ainda tem muitas crueldades, por isso nós votaremos contra a proposta no segundo turno e conclamamos todos a rejeitar essa proposta cruel com os trabalhadores brasileiros. Obrigado. A previsão dos deputados é votar o texto base e alguns destaques nesta terça-feira, mas só concluir a votação na quarta.
A proposta de emenda à Constituição foi aprovada no mês passado em primeiro turno, por 379 votos. Assim como na primeira votação, são necessários 308 votos no mínimo para que a matéria seja aprovada nesta nova votação. Se passar na Câmara, o texto segue para análise do Senado, também em 2 turnos de votação. A proposta de reforma da Previdência enviada pelo governo em fevereiro ao Congresso prevê uma economia de R$1 trilhão em 10 anos. Eike Batista negou ter cometido irregularidades em empréstimos concedidos pelo BNDES. Ele foi ouvido hoje pela Comissão de Inquérito Parlamentar que investiga práticas ilícitas no banco. O empresário disse que perdeu o patrimônio, mas que quitou todas as dívidas com o banco. Eike afirmou ainda que deram destaque para a sua situação para esconder a real caixa preta do BNDES. Esta é a segunda vez que Eike Batista presta depoimento na Câmara e a terceira que é interrogado por parlamentares. Ele também já foi uma vez ao Senado para falar sobre o mesmo assunto. Desta vez, o pedido de depoimento foi feito pelo deputado Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo. O argumento do parlamentar é o de que Eike Batista tem conhecimento sobre os contratos firmados entre o BNDES e as empresas chamadas campeãs nacionais, que ficaram conhecidas nos últimos anos pelo crescimento em ritmo acelerado nos governos petistas. Na lista está o Grupo EBX, criado por Eike. O empresário, que teve 20 minutos para falar, preparou um dossiê com provas que foi distribuído para todos os parlamentares. Eike disse que só conseguiu empréstimo do banco porque deu garantias e que foi uma quantia irrelevante com risco zero. A caixa preta, em relação a empréstimos, são aqueles que não tiveram essas garantias. Quem é que não teve essas garantias? Porque, no fundo, os bancos privados vão atrás de todo o seu patrimônio. É simples assim. Eike Batista insistiu que teve uma relação correta com o BNDES. Usaram o meu exemplo do BNDES, onde estava tudo 100% correto, como eu já falei, garantias, risco zero para o banco, para tirar a atenção da real caixa preta do banco. É muito fácil. Hoje, quando a gente olha de hoje para trás, é a única conclusão que eu posso chegar. O empresário ainda afirmou que ele é uma fake news. Eu sou talvez uma das fake news mais inacreditáveis do mundo. Os senhores não sabiam que eu trouxe 190 bilhões de reais, 50 bilhões de dólares para o Brasil. Sabiam? Sabiam? Eike também concluiu que nunca teve Caixa 2. Excelência, eu não tenho Caixa 2. Muito grande, Caixa 2. Não, mas é porque assim, o senhor está falando muito grande porque nós estamos aí falando de Odebrecht, que tem Caixa 2, nós estamos falando de outra, a JBS tinha Caixa 2. Sim, mas eu não tenho Caixa 2. O senhor não tinha, não. Então é isso que eu estou querendo saber. Sim, Excelência, imagina ter 6 empresas listadas na Bolsa, no novo mercado, para quê? Uma parceria entre o Ministério da Saúde e o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, começou a testar um robô em cirurgias cardíacas. O procedimento já é utilizado nos Estados Unidos e na Europa. O procedimento médico seria comum se não fosse por esse robô. É ele quem faz os movimentos da angioplastia. O robô foi comprado pelo Hospital Albert Einstein por cerca de R$2 milhões e está em fase de testes. 13 pacientes já foram tratados com ele até agora e todos passam bem. Nessa parceria, esses pacientes são todos financiados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, e os pacientes são tratados aqui no Einstein pelo robô. E é uma ação inédita no Hemisfério Sul, né? Sim, essa angioplastia robótica no Hemisfério Sul, o Einstein é o único hospital que faz esse tipo de procedimento. A gente acredita que em breve outros países do Hemisfério Sul devem aderir também, a Austrália em breve deve fazer também, mas por enquanto, até agora, os únicos 13, agora 14º caso, realizados aqui no Einstein. A angioplastia é realizada há décadas para tratar os vasos sanguíneos do coração com eficiência. Sem abrir o tórax, os médicos dilatam as veias que levam o sangue ao coração. Como estão entupidas com gordura, ali são colocados estentes, peças de metal como uma espécie de mola. Com a angioplastia robótica, são os braços do robô que fazem tudo. O médico está 100% do comando, é médico. Então não tem automatismo, o robô não tem nenhum movimento automático que ele faça. O médico controla.
mas ele aumenta a precisão do que é feito. Com as mãos do médico existe alguma variabilidade. O robô ele tira essa variabilidade. O que nós estamos fazendo aqui é uma pesquisa para provar que isso é assim. O médico coordena o trabalho em uma sala ao lado. Através de painéis e pedais, ele vê o caminho todo que os catéteres precisam percorrer para o procedimento ser perfeito. A paciente que está fazendo o procedimento tem 49 anos e sofreu um infarto. Ela teve que fazer a intervenção de urgência. Primeiro, os médicos fazem um cateterismo, que é para filmar o coração e encontrar as possíveis lesões. Feito isso, entra a parte do robô que conduz o tratamento. A intervenção também traz vantagens para o médico, que realiza a angioplastia de forma mais confortável, sentado e sem o avental de chumbo que é usado por causa da radiação do raio-x. Procedimentos mais prolongados, às vezes você está bastante cansado fisicamente. O robô oferece a possibilidade de você fazer esses procedimentos mais prolongados de maneira mais confortável e aí a sua atenção é plena para o que está sendo feito. A angioplastia robótica já é realizada nos Estados Unidos e em países da Europa e da Ásia. No Brasil, a intervenção conta com a parceria com o Ministério da Saúde e, por enquanto, só pode ser feita através de programas de pesquisa. O objetivo é levar a técnica para o SUS e, no futuro, realizar procedimentos remotos, atender pacientes à distância. As doenças cardiovasculares são 30% dos óbitos no país. Acima de 60 anos, 40%. Parece pouco, mas não é. A segunda causa é câncer, que é 20%. Então é mais do dobro, é o dobro. Então é muito prevalente, é muito frequente. E nós temos isso daí em todo o país. Como é que a gente faz para chegar tratamento preciso em cada um nos rincões desse país? Para o futuro, não é para agora. Uma das possibilidades é nós, através de tecnologia, avançarmos e disponibilizarmos à distância, quem sabe, esse tipo de tratamento. Então, a manipulação robótica permitirá no futuro, essa é uma hipótese, nós conseguimos disponibilizar esse tratamento mesmo à distância. Vamos ver se a gente chega lá. E veja a seguir, a Justiça decreta a prisão de 6 acusados de roubar ouro em Guarulhos. E ainda, após 74 anos da bomba de Hiroshima, a população pede fim das armas nucleares. A Justiça de Guarulhos decretou a prisão preventiva dos 6 acusados de terem roubado 718 quilos de ouro no aeroporto de Guarulhos. 2 estão foragidos e 4 foram presos. Um deles, Célio Dias, foi transferido hoje para um centro de detenção provisória. Ele trabalhava no estacionamento onde os 5 carros usados pela quadrilha ficaram guardados. O crime aconteceu no dia 25 de julho e até agora o ouro não foi recuperado. De acordo com a decisão judicial que pediu a prisão dos acusados, eles combinaram que após repartir a quantia de ouro roubada, tomariam rumo ignorado e poderiam inclusive sair do país para fugir da polícia. Ainda segundo o inquérito, após a carga ter sido colocada na caçamba de uma caminhonete fraudada da Polícia Federal, os acusados se dirigiram até um imóvel situado na zona leste de São Paulo. Lá, a carga roubada foi transferida para outros 2 veículos, com os quais os criminosos iriam a um segundo imóvel na mesma região. Neste local, o ouro foi colocado dentro de uma ambulância. A primeira fase da investigação policial concluiu que os 718 quilos de ouro, no valor de 110 milhões de reais, seriam repartidos entre os participantes do crime após terem sido colocados na ambulância. Nos próximos 15 dias, o Ministério Público pode oferecer denúncia e pedir mais diligências. A empresa Brinks começou a usar escolta armada para acompanhar o embarque e desembarque de cargas no aeroporto de Guarulhos. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Cravada para desarticular o núcleo financeiro de uma facção criminosa. A PF prendeu 28 pessoas em 7 estados. O grupo seria responsável por recolher, gerenciar e empregar valores para financiamento de crimes em diferentes estados do país. Ao todo, 180 policiais cumpriram 85 mandados, 55 de busca e apreensão e 30 de prisão, em 7 estados brasileiros. Foram realizadas ações em São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Acre,
Roraima, Pernambuco e Minas Gerais. Das 30 ordens de prisão, 8 foram cumpridas em presídios, 3 em São Paulo, 4 no Paraná e 1 no Mato Grosso do Sul. De acordo com a PF, a investigação indica que cerca de R$1 milhão por mês circulava nas contas ligadas à facção. A apuração descobriu que o núcleo financeiro do grupo criminoso era responsável por recolher e gerenciar as contribuições para uma facção criminosa que age em todo o Brasil. Para dificultar o rastreamento do dinheiro, os pagamentos, chamados de rifas, eram repassados por meio de diversas contas bancárias de maneira intercalada. Se quer comunicar com a família, que é a ideia que se passa, às vezes, publicamente, mas na prática isso é uma entre 20. As outras 19 são ordens tratando normalmente de tráfico de droga, assalto, cobranças de dívidas. A investigação identificou e bloqueou mais de 400 contas bancárias suspeitas em todo o país. Segundo a Polícia Federal, os valores que transitavam entre as contas eram utilizados para a compra de armas de fogo e entorpecentes, além de providenciar transporte e manutenção da estadia de integrantes do grupo e familiares de membros da organização em locais próximos aos presídios. Eles utilizavam essas contas de forma intercalada, então as contas iam e vinham, eram usadas 3, 4 meses, depois retornavam a outras contas bancárias, de maneira justamente a impedir tanto os órgãos de fiscalização, como o COAF, como os próprios bancos, que também fiscalizam as contas, de perceber essa movimentação. Segundo a PF, a operação teve início em fevereiro deste ano, com base em informações sobre a existência de um núcleo financeiro da facção criminosa na penitenciária estadual de Piraquara, no Paraná. É mais um passo que se dá, sufocando o meio utilizado pela facção para práticas e o financiamento de crimes, tais como o tráfico de drogas, financiamento de armas, para assaltos, roubos, latrocínios que se vê pelo Brasil afora. A Polícia Federal informou que os investigados podem responder pelos crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, organização criminosa, entre outras acusações. O ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, foi à Câmara dos Deputados prestar esclarecimentos sobre os Correios. E durante a participação em um congresso em São Paulo, o presidente Bolsonaro disse que a estatal vai ser privatizada. O presidente participou do primeiro congresso da FenaBrave, o órgão que representa concessionárias de veículos. Nós devemos acreditar no Brasil. Estou aqui porque acredito em vocês. Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil. Nós temos tudo para ser uma grande nação e tenho certeza que em 2022 ou 2026 entregarei um Brasil, dada a confiança que estou tendo por parte de grande parte da população, muito melhor do que encontrei agora no começo desse ano. Enquanto falava sobre a medida provisória que aumenta o prazo da validade da carteira de habilitação de 5 para 10 anos, Bolsonaro falou do futuro dos Correios. Vamos privatizar os Correios, carteira. Mas agora um destaque internacional. Hoje faz 74 anos que a cidade de Hiroshima, no Japão, foi atingida por uma bomba atômica no fim da Segunda Guerra Mundial. Em uma cerimônia especial, a população renovou os pedidos para a eliminação das armas nucleares. Cerca de 50 mil pessoas compareceram na cerimônia da paz de Hiroshima para lembrar das vítimas do bombardeio atômico e pedir por um mundo livre de armas nucleares. O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, participou do ato acompanhado de autoridades de vários países. Abe enfatizou em seu discurso a importância dos esforços contínuos de libertar o mundo da ameaça nuclear e garantiu que o Japão continuará a promover políticas às vítimas dos ataques. A bomba atômica Little Boy foi solta sobre Hiroshima, no oeste do Japão, por um bombardeio dos Estados Unidos em 6 de agosto de 1945 e matou aproximadamente 140 mil pessoas. Nagasaki também foi atingida depois de 3 dias, o que motivou a rendição do Japão e o fim da Segunda Guerra Mundial. Toni Morrison, a primeira afro-americana a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, morreu aos 88 anos.
A morte foi informada pela família em um comunicado divulgado nesta terça-feira. Morrison escreveu 11 romances em uma brilhante carreira literária e premiada que durou mais de 6 décadas. Ela ganhou o prêmio Pulitzer e o American Book Award em 1988 por seu romance de 1987, Amada. Morrison recebeu vários outros prêmios, incluindo o Prêmio Nobel de Literatura em 1993. Em 1996, ela foi homenageada com a Medalha de Honra da National Book Foundation. Em 2012, o então presidente Barack Obama lhe entregou a Medalha Presidencial da Liberdade. Em 2016, ela recebeu o Prêmio Penn Saul Bellow pelo conjunto de sua obra na literatura de ficção americana. Morrison nasceu em Ohio em 18 de fevereiro de 1931. O Olho Mais Azul, seu primeiro romance, foi publicado em 1970. Ela prosseguiu com Sula em 1973 e depois publicou outros 9 romances. Também passou um tempo como editora na Random House e lecionou na Universidade de Princeton. Morrison morreu em um centro médico de Nova York na segunda-feira, 5 de agosto. E veja a seguir, saques da poupança superam os depósitos em julho. E ainda as críticas de Bolsonaro à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O Banco Central informou hoje que os saques na caderneta de poupança superaram os depósitos em mais de R$1 bilhão no mês de julho. Essa é a maior retirada da caderneta de poupança desde 2015. De acordo com dados do Banco Central, a saída foi de 16 bilhões 104 milhões de reais nos 7 primeiros meses deste ano. Em julho de 2019, o saldo da poupança estava em 800 bilhões 647 milhões de reais. De acordo com o Banco Central, houve uma redução de 0,5% em comparação com o mesmo período do ano passado. No mercado financeiro, o dólar fechou em queda nesta terça-feira. A moeda norte-americana caiu 0,03% e encerrou o dia cotada a R$ 3,956 na venda. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje da inauguração de um laboratório farmacêutico em Itapira, no interior de São Paulo. E ele chamou a atenção para a demora da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para fornecer os registros de responsabilidade do órgão. A nova unidade no interior de São Paulo deve produzir materiais usados na fabricação de medicamentos contra o câncer. Em seu discurso, Bolsonaro falou que os países que não detêm tecnologia estão condenados a serem escravos das nações mais avançadas. E país que não detém tecnologia está condenado a ser escravo daqueles outros países que a detêm. O presidente criticou a Anvisa pela demora para uma empresa da área de saúde obter um registro no Brasil. Segundo Bolsonaro, é um absurdo comparado aos países desenvolvidos. E estamos aqui num local que nos orgulha. Quando se fala em patente, eu lembro do NPI. Quando se fala em registro, eu lembro da Anvisa. Agências, outras, com poderes enormes para o bem ou para o mal. Quanto tempo leva um registro na Anvisa? Será que esse tempo todo justifica? Será que é um excesso de zelo ou só está procurando criar dificuldade para vender facilidade? O tempo para a concessão de registro de remédios é de 188 dias para genéricos e similares, 276 para medicamentos novos e 256 dias para remédios inovadores, de acordo com dados da Anvisa divulgados em agosto do ano passado. E bandidos invadiram um centro de distribuição da Casa da Moeda do México e levaram o equivalente a 10 milhões de reais. Ninguém ficou ferido na ação que foi comparada nas redes sociais à série espanhola A Casa de Papel. Cerca de 50 milhões de pesos mexicanos em moedas de ouro e relógios, o equivalente a 10 milhões de reais, foram roubados de um centro de distribuição da Casa da Moeda do México nesta terça-feira. A Secretaria de Segurança Pública da Cidade do México informou em um comunicado que investiga 2 empregados da instituição
além de um segurança que foi desarmado durante o assalto. De acordo com a imprensa local, o roubo aconteceu durante a manhã de terça, quando 3 pessoas neutralizaram um guarda e se dirigiram ao cofre onde estavam as peças de ouro. Ninguém ficou ferido durante a ação. Entre os itens levados estavam alguns centenários, moedas de ouro cunhadas desde 1921 para festejar os 100 anos da independência do México. Cada um tem um valor estimado em cerca de R$7 mil. O assalto gerou comparações nas redes sociais com a série espanhola La Casa de Papel, que narra a história de um grupo de ladrões que tenta roubar a Casa da Moeda da Espanha. E veja a seguir, o governo critica a pesquisa que coloca o Brasil como líder no uso de agrotóxicos. E ainda uma matéria especial sobre a rede hoteleira de Dourados. No Paraguai, deputados da oposição protocolaram hoje um pedido de impeachment contra o presidente Mário Abdo Benítez. Ele é acusado de esconder informações de relevância pública durante as negociações com o Brasil de um acordo sobre a hidrelétrica de Itaipu. O documento foi entregue por deputados do Partido Liberal e legendas aliadas. O argumento principal do pedido de impeachment se baseia na alegação de mau desempenho das funções. A oposição pede também o julgamento político do vice-presidente e do ministro da Fazenda, apontados como responsáveis da assinatura do acordo. A crise política no país começou depois que o Paraguai assinou um acordo secreto com o Brasil sobre a distribuição de energia da usina hidrelétrica binacional de Itaipu, que traria prejuízos de mais de $200 milhões à Assunção. Para o pedido ser aprovado na Câmara, são necessários 53 votos de um total de 80, mas o Partido Liberal conta apenas com 32 deputados. Já no Senado é preciso o voto de 30 sobre um total de 45 senadores, mas as siglas opositoras não somam mais de 20. Desde a semana passada, os partidos ameaçavam apresentar o pedido de impeachment, mas a iniciativa perdeu força depois que o Brasil e Paraguai cancelaram o acordo energético. E a partir de hoje, o ex-ministro Antônio Palocci passa a cumprir pena em regime aberto. Condenado na Lava Jato, ele cumpria prisão domiciliar desde novembro do ano passado. A decisão é do juiz federal Danilo Pereira Júnior, da 12ª Vara da Justiça Federal em Curitiba. Com progressão para o regime aberto, ele vai poder sair de casa durante o dia, mas deve ficar recolhido entre as 8 da noite e 7 da manhã. Aos domingos e feriados, o ex-ministro deve ficar em casa. Na decisão, o juiz considerou Palocci na posição de delator. Com isso, ele teria cumprido o tempo necessário de pena. No mesmo despacho, o ex-ministro também foi autorizado a visitar a mãe em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Palocci vai continuar usando tornozeleira eletrônica. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, rebateu pesquisas que mostram a liderança mundial do Brasil no uso de agrotóxicos proibidos em outros países. Durante a coletiva, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que o Brasil não utiliza agrotóxicos banidos lá fora. De acordo com a ministra, pesticidas usados no Brasil nem sempre são os mesmos da Europa, devido à diferença de cultura. Na verdade, assim, tem saído várias matérias e talvez por essa falta de uniformidade das informações, um pega pela quantidade de dólares da importação, o outro usa, enfim, outros dados. Nós estamos passando uma imagem para o consumidor de que ele é altamente atingido, que não existe controle, que se quer só aprovar defensivos agrícolas para ajudar o produtor rural. E não é isso. O Brasil tem regras muito firmes. Aliás, o Brasil é o único país do mundo que tem uma lei que, para se aprovar um novo pesticida, um novo registro, ele tem que ser menos tóxico dos outros que já estão em uso no mercado. Tereza Cristina questionou os dados que mostram que o Brasil é o primeiro país em gastos com defensivos agrícolas. Para ela, isso se trata de valores nominais e que, se for analisado o gasto por hectare, o país cai para a 44ª posição no ranking mundial. Porque esse dado ele vem do valor de importação do que o Brasil compra e vende de pesticidas, né? Na verdade, o correto é você fazer por quilo por hectare.
E essa foi, vamos dizer, o início da nossa discussão aqui hoje. Quando você coloca quilo por hectare, você consegue mensurar. Olha, eu estou colocando tantos quilos, tantas gramas por hectare. E aí você vê que o Brasil despenca para 44º lugar no ranking mundial do uso de pesticidas. Uma das pesquisas questionadas foi a do Instituto Butantan, que concluiu que não existe dose mínima não letal para os pesticidas usados na agricultura brasileira. Dos 10 agrotóxicos citados na pesquisa, 7 são utilizados no mundo todo. Dos 3 restantes, um nunca foi autorizado no Brasil, outro foi proibido em 2017 e o terceiro tem o seu uso restrito. E hoje nós vamos ver mais uma matéria da série especial sobre turismo de eventos e negócios em Dourados, que é, né, Jaqueta, uma cidade polo do Cone Sul. O município, inclusive, é muito procurado. E além de receber, Regiane, empresários do Mato Grosso do Sul, vários visitantes de outros estados procuram se acomodar em Dourados. Por isso, a excelência no serviço é fundamental. Na segunda reportagem da série, vamos conhecer a rede hoteleira do município. O turismo, seja ele de negócios ou de eventos, transforma uma cidade ou região. O crescimento é evidente em vários aspectos, principalmente quando o assunto é a economia. Dourados tem aproximadamente 220 mil habitantes, de acordo com a última contagem populacional realizada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mas este número aumenta consideravelmente durante os dias de semana, por exemplo, uma vez que o município é polo de negócio de outras 35 cidades e recebe empresários não só aqui do estado, mas também de outras regiões brasileiras, principalmente sul e sudeste. E para acompanhar todo o fluxo do turismo de eventos e de negócios, algumas mudanças foram necessárias. Na rede hoteleira, por exemplo, que antes era usada apenas para pernoites, precisou mudar para atender um público que tem um outro perfil. Há 30 anos no mercado, este empresário conta que nos últimos 10 anos viu o turismo econômico crescer no município e desde então investe em infraestrutura para atender não apenas os hóspedes que estão de passagem pela cidade, mas também reuniões corporativas. Eu sempre vi Dourados como algo bem localizado geograficamente, né? Então, assim, eu sempre tive essa visão de crescimento, de prosperar, né? Então, assim, quando eu entendi que era interessante investir na área de eventos também, né? Que foi agora em 2007 que eu comecei. E aí, então, a gente está nessa missão de melhorar o serviço da nossa cidade. Dourados é a segunda maior cidade do Mato Grosso do Sul e também polo do agronegócio. Boa parte das negociações do estado são realizadas aqui e estas atividades fomentam ainda mais o setor. Agnaldo coordena há mais de 10 anos um hotel aqui no município, que também recebe empresários para reuniões, além de eventos sociais. Para ele, a qualificação e a excelência no atendimento são fundamentais. Investimos em equipes bem treinadas, capacitadas para poder atender nossos clientes, né? E com nossos parceiros aí envolvidos juntos. Então, assim, isso tem dado o resultado que nós estamos buscando. Treinamento, assim, a gente sempre preocupamos muito com o treinamento da equipe, que é fundamental, que é a nossa ferramenta principal, o humano, né? Então, nós treinamos eles, assim, em todos, na verdade, na parte teórica e prática. Eu, como já estou há muitos anos no segmento, então eu já consigo também dar esse próprio treinamento para os nossos funcionários. E buscamos as parcerias que conseguem dar esse treinamento também. O município é também considerado o polo do agronegócio do Cone Sul do estado. E de acordo com este economista, o fato desta concentração toda de várias vertentes econômicas promoveu a ascensão da rede hoteleira. Turismo de evento é uma realidade já, vem crescendo a cada ano e podemos já afirmar com vários dados, amparados por vários dados, que isso já é uma realidade douradense. Nós temos hoje em Dourados formalmente 2.600 leitos somente de hotéis. Para te dar uma noção, a TripAdvisor, ele dá uma nota de 7,6 nos serviços hoteleiros de Dourados de 1 a 10, e isso é muito alto. Ele dá para o serviço de restaurantes
8,4 de 1 a 10. Isso é muito alto. Tá? Ou seja, o que significa isso aí? Que estamos melhorando. E o Jornal das 22 termina aqui. Tenham todos uma ótima noite e a gente se vê amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.